meu nome é Lívia. Eu não sou da comunidade Anatolé, mas sou amiga, comadre dos fundadores. Eu sou catequista de adultos, atuo na minha paróquia. Eu faço parte de uma outra. O Leo é meu aluno, né? Você vai, metade da aula você já assistiu essa aqui, né? Eu atuo então na comunidade como catequista de adultos. E para começar, eu queria dizer que quando apareceu o convite para eu falar sobre o que eu vou falar hoje, né, que é sobre a Santa Missa, eu fiquei um pouco inquieta com o convite, porque na verdade, assim, eu falo sobre esse tema muitas vezes, eu já preguei sobre isso muitas vezes, mas normalmente o público para quem eu falo são pessoas recém-convertidas, né, são pessoas que estão adentrando ali a comunidade, são pessoas que estão no início de caminhada e que o amor pela missa, às vezes ele ainda é inexistente. Ainda as pessoas estão naquela fase que a missa é uma obrigação, né? E graças a Deus eu acho que não é o caso de nenhum de nós aqui. Acho que a gente não... Gente, eu tomei banho, não, isso aqui, mas eu acho que eu gosto das flores. Liga o ar, deixa com 20 depois, sei lá. Pessoal, deixa mais alto que o pessoal estava com frio. Uns 25, né? Uns 25, 30. É congelar, gente. Vou mortificar, né? Sacrifício, né? Mas não tá nem no ar, tá no vento só. E sei, então, na verdade, que isso não é uma batalha de nós aqui, a gente ainda está dialogando sobre ir na missa dominical. Não, acho que a gente já tem, né? Todos que estão aqui, graças a Deus, já tem esse amor pela missa. Talvez se a gente estiver enfrentando alguma batalha em relação à missa, já é um outro patamar. É buscando a missa diária, ainda lutando para conseguir viver uma missa diária, né? E isso, na verdade, né, esse público, vocês, torna a reflexão um verdadeiro desafio para a gente fazer aqui. Porque muita coisa que eu teria para falar sobre a missa, a gente já sabe, a maioria já sabe porque a gente vive isso. Mas a gente também sabe que a missa, ela é um ponto central da nossa fé. Tanto que quando alguém diz, em algum ambiente que não é de igreja, eu sou católico, a primeira pergunta que vem em seguida é, você vai na missa todo domingo? Não é? Porque ir na missa todo domingo é uma identidade para eu começar a brincar de ser católico. Para eu falar que eu sou, eu tenho que, no mínimo, ir na missa todo domingo. E aqui no Retiro, né, a gente já falou bastante sobre coisas místicas, né? E acho que toda a reflexão que a gente teve da manhã foi tocando nesse ponto das coisas sobrenaturais. Mas a verdade é que Deus ele também age no ordinário, nas coisas que não tem aquela coisa mágica, digamos assim, nas coisas do nosso dia a dia. Então a minha proposta hoje é que a gente possa refletir não sobre os detalhes místicos que estão presentes na missa, mas que a gente fale sobre as coisas históricas, que fazem com que a gente perceba que aquela tradição que foi construída desde muito tempo do povo judeu, desde muito antes de Jesus vir para a Terra, vai nos ajudar a entender a profundidade, o carinho que Deus teve quando Ele planejou a missa para nós. Tá? E para isso, a gente vai precisar lembrar de duas alianças de Deus. A gente sabe na Sagrada Escritura que Deus ele realizou muitas alianças, né, com o seu povo. Só que tem duas delas que vão ser mais importantes para a gente falar sobre a missa agora. Elas estão diretamente ligadas. E lembrando que quando a gente fala em aliança, essa é uma palavra muito forte. Aliança não é algo que é um simples combinado. Sabe aquela coisa? Eu combinei, você vai fazer, eu vou fazer? A gente selou uma aliança. Não. A aliança é um pacto sagrado. A gente tem que ter isso muito presente com nós. É um vínculo de fidelidade de Deus com o homem, né? Esse é um compromisso. E a primeira aliança que a gente vai precisar lembrar para falar da missa é a aliança que Deus estabelece com Moisés. Por quê? Vocês lembram lá, Moisés, resumindo, né? Moisés estava lá com o povo de Israel. Naquela noite em que Deus estabelece aquela aliança com Moisés, eles são libertos, né, da escravidão do Egito, e Deus ele institui um rito naquela noite. Esse rito é o que vai ser importante para a gente continuar mais para frente.
que é o que a gente vai chamar de primeira Páscoa dos judeus. E a outra aliança que a gente vai ter que ter em mente aqui é a nova e eterna aliança instituída por Jesus, né? Que é onde ele nos dá a salvação, ele abre de novo as portas do paraíso para nós e ele se deixa para nós na Eucaristia. Então, essas duas alianças a gente vai estar trabalhando aqui. E conforme eu for falando delas, vocês vão perceber que vai ficar evidente a importância que Deus dá aos rituais. Vocês sabem que ontem, né, de manhã, a equipe, a gente já estava aqui e a gente fez uma oração de manhã. Acho que a equipe vai lembrar, o Léo, que estava falando isso de manhã para nós, que você tinha tido uma palavra que tinha vindo para você que era a respeito dos detalhes. Lembra? A equipe, ele falou isso, olha, vem para mim que os detalhes importam. Pois é, as coisas de Deus, elas não são feitas de qualquer jeito. Necessita ter uma preparação. Para Deus, os detalhes importam. A forma como a gente faz uma coisa importa para Deus. E eu achei essa questão providencial que a gente fala hoje, porque a gente sabe que alguns irmãos da comunidade estão se preparando para dar um passo a mais, né, nessa caminhada que vocês iniciaram. E esse momento da comunidade, né, amanhã a gente vai vivenciar isso, vocês vão receber um sinal visível. E toda aliança, ela tem um sinal visível, né? É claro que eu não estou falando que a cruz da unidade que vocês vão receber vai marcar uma nova aliança, porque não tem como, a nova e eterna aliança já foi estabelecida. A partir que Jesus fez isso, não vai ter mais nenhuma aliança de Deus com o seu povo. Nós já temos a aliança perfeita. Mas esse passo que vocês estão dando é uma resposta concreta a essa aliança que Jesus estabeleceu. E vocês vão estar assumindo diante de Deus, de uma forma solene, porque os detalhes importam, o compromisso de viver esse carisma, né? Que ele, de forma mais profunda, esse carisma que ele deu para vocês. E a gente sabe, eu que vivenciei um pouquinho os bastidores da preparação desse retiro, a gente sabe que teve e ainda tem muitas batalhas. Nós estamos enfrentando ainda muitas batalhas. Mas a forma como a gente está vivenciando essas batalhas e conduzindo para que as coisas aconteçam, importa para Deus. Esses detalhes importam. Então vamos lá. Contextualizando a aliança, né, que Deus estabelece com Moisés. Vamos só lembrar o que é a história ali de Moisés. Ele é chamado para libertar o povo hebreu. Esse povo está onde? Está lá no Egito. O faraó não quer, de forma amigável, ele tenta na base da conversa, não consegue. Então, Deus envia 10 pragas para castigar aquele povo, para conseguir libertar o pessoal. E a última praga era a morte dos primogênitos. Lembram disso? Vocês não assistiram a novela da Record não, né? Beleza. Então, qual que era a grande questão dessa última praga, das 10 pragas? É que a morte dos primogênitos, a praga, é lançada para o povo como um todo. Ou seja, no momento que aquela praga viesse, iria atingir também o povo hebreu. Todos os primogênitos, humanos e de animais, iriam morrer, inclusive do povo hebreu. Então Deus estabelece naquela noite um rito para poupar aquele povo hebreu, os primogênitos da morte. No que consistia esse rito? Deus ele instrui o povo, através de Moisés, a sacrificar um cordeiro por família. Até aí, não tinha grande novidade para o povo isso. Por quê? Era normal fazer sacrifício animal naquela época. Eu sei que para nós isso soa estranho, né? A gente olha e fala, meu, será que Deus realmente se alegrava de matar um animal e oferecer para ele? Mas a verdade é que sim, Deus se alegrava. A gente sabe disso porque na Bíblia cita muitos momentos em que foi feito um sacrifício animal e Deus se alegrou. Por exemplo, quando a gente pensa mesmo na entrega de Isaac, quando Isaac vai ser oferecido e o anjo pede para não trazer mais, Deus providencia um cordeiro para ser imolado no lugar. Então Deus se agradava disso sim, porque não tinha sacramento da confissão, né? As pessoas não tinham como pedir perdão dos pecados dela. Então no que consistia isso? Você oferecia um animal que não tinha culpa, não tinha pecado, no lugar das pessoas que tinham cometido o pecado. Então nessa ceia aqui, o que era esse cordeiro? Ele estaria sendo oferecido no lugar dos primogênitos hebreus que deveriam estar morrendo naquela noite. Então, ao invés deles estarem morrendo, esse cordeiro aqui iria morrer.
Então, até aí, para a realidade do povo, estava tudo ok que Deus pedisse sacrifício. Só que, naquela primeira Páscoa, entra um elemento novo, que até então nunca tinha existido na história. Que é o quê? Eles não deveriam apenas queimar o animal em sacrifício, mas eles deveriam prepará-lo como um banquete e se alimentar daquela oferta. Isso era uma novidade que nunca tinha acontecido. Ou seja, naquele sacrifício, a morte era apenas um aspecto. Para você verdadeiramente restabelecer a sua amizade com Deus naquela situação, era necessário também você consumir o cordeiro. Então vocês vão percebendo que essas coisas estão prefigurando coisas que vão acontecer lá na frente com Jesus, né? Que a gente vai já percebendo sobre a gente se alimentar do cordeiro. Então, diante dessa novidade, como o povo nunca tinha feito isso, era sempre só matar um animal e oferecer para Deus, Deus precisou dar o resto da orientação. Ele falou, ó, como vocês vão ter que se alimentar do banquete, vou explicar como que esse banquete tem que ser preparado, né? E aí ele foi dando detalhe por detalhe, né? E aí eu vou falar sobre isso agora, quais eram esses detalhes. Deus, tudo certo está na Bíblia, tá? Deus diz assim para Moisés, que caso a família fosse pequena, ela devia chamar o vizinho, né, para vir comer junto. O que era considerado o mínimo de pessoas que deveriam estar naquela ceia? 10 pessoas. Então vamos pensar lá na última ceia de Cristo. Eles estavam cumprindo o requisito, porque tinham 12 apóstolos e mais Jesus, estavam em 13, beleza, tinha uma quantidade suficiente para eles estarem fazendo a ceia juntos. Depois, outra orientação que Deus dá. O cordeiro deveria ser macho, sem defeito, de 1 ano, ou seja, um animal de 1 ano é considerado ainda jovem, né, no rebanho, e saudável. Fazendo um paralelo com Jesus. Quando Jesus ele se entrega para nós, ele era exatamente tudo isso, né? Ele tinha 33 anos, era uma pessoa extremamente jovem, ele era saudável, ele era muito forte. Se a gente for pensar, ele conseguiu passar por todo o Calvário sem morrer no caminho, depois de já ter sido extremamente flagelado, né? Então, ele era realmente muito forte. E a outra orientação que Deus dá é sobre o tamanho do cordeiro, que diz que ele deveria ser adequado para que toda a família comesse. E o ideal é que eles calculassem para que não sobrasse nada. Mas caso sobrasse, eles deveriam queimar tudo que sobrou do cordeiro naquela mesma noite, antes do anjo passar, né? Só que tinha um detalhe, que diz aqui em Êxodo 12, 46. Não lhe quebrarás osso algum. Onde que a gente já ouviu isso? Quando Jesus está lá na cruz. Só que quando a gente ouve isso lá nos evangelhos, que diz que Jesus morreu e nenhum osso lhe foi quebrado, parece uma informação desnecessária, né? O que tem de mais não ter quebrado o osso de Jesus? Agora, quando a gente tem conhecimento disso aqui, a gente entende que o sacrifício de Cristo ali não era um sacrifício qualquer. Ali está mostrando para nós que Jesus se sacrificar não era uma coisa solta na história. Era o quê? Era uma realidade nova, sobrepondo a realidade antiga. Este cordeiro, que nenhum osso foi quebrado, se refere àquele mesmo cordeiro que Deus instruiu que deveria ser preparado daquela forma para o sacrifício. Então está fazendo a ligação dessas duas coisas. Deus ele ainda orienta que o cordeiro deveria ser completamente assado. Não podia ter nenhuma parte crua. Ou seja, vocês já pararam para pensar que a forma de preparar esse cordeiro era um pouco complicada? Porque se ele precisa ser completamente assado, eu não posso usar espeto de ferro nele. Por quê? Porque a parte da carne que encosta no ferro vai grelhar, não vai assar. Então não poderia ser. Poderia ser um espeto de madeira. Só que o problema é que madeira costuma soltar água. A parte da carne que liberasse água e encostasse, ela ia acabar cozinhando, né? Então também não ia ficar completamente assado. Então como que eles resolviam isso na época? Eles usavam espeto de uma madeira específica, que era madeira de romã. Por quê? Ela era mais dura e não soltava água. Então esse cordeiro ele ficaria completamente assado. E a gente tem um santo, São Justino Mártir, que era da época do século II, que ele nos descreve como esse cordeiro era preparado. E era assim, esse espeto de madeira de romã era colocado da cabeça aos pés e de um membro ao outro. Então formava uma cruz de madeira, assim como a referência que nós temos de Cristo na cruz.
E Deus ainda ele vai passar mais algumas informações que estão lá na Bíblia. Vai falar que o preparo do pão deveria ser sem fermento, que faz sentido, porque aquela noite, essa é uma noite muito rápida, que o anjo ia estar passando para exterminar todo mundo. Não dava tempo de você fazer a massa do pão crescer, esperar o fermento agir, tinha que ser um negócio mais rapidinho. Falava sobre o uso das ervas amargas, né? Porque essas ervas amargas lembravam do tempo de escravidão no Egito. E finalmente falava também do sangue do cordeiro, né? Que precisava ser colocado no batente das portas e esse ia ser o sinal para que o anjo de Deus pulasse aquela família. Vocês sabem que o sangue do cordeiro, ele era aspergido com madeira da árvore de romã. Tudo vai ser interligado. Então, o espeto era da árvore de romã. O ramo era da árvore de soco. E soco, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? Mas o mais importante da gente entender isso daqui, afinal a gente não está querendo preparar um cordeiro, né? Por que eu estou explicando passo a passo aqui como a gente vai fazer? É mais para a gente entender que, por Deus estar passando uma série de detalhes, é porque para ele isso é importante e ele está estabelecendo aqui um rito solene. E ele ordena assim, lá em Êxodo 12, 14, ele diz: conservareis a memória daquele dia, celebrando-o como uma festa em honra ao Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Então, lá com Moisés, ele já institui que aquela celebração era algo perpétuo, que para eles era celebrado uma vez por ano, era uma festa anual. E esse rito todo que eu li para vocês, ele era chamado de Seder. Em hebraico essa palavra significa ordem, né? É uma instrução. E além dessas informações que eu contei para vocês, existe um outro manual chamado de Haggadah, que em hebraico é narração, que é o que vai explicar passo a passo como esse Seder precisa ser feito. Porque além de você preparar o cordeiro, vai ter um momento da festa específico, onde você tem que saber o que você serve primeiro. Você serve primeiro pão, primeiro cordeiro, primeiro você toma vinho, você fala alguma coisa ou não? Nesse Haggadah, que é um livro dos judeus, bem explicado passo a passo como esse rito precisa ser feito. E isso é utilizado pelas famílias judias até hoje, tá? Lá nesse Haggadah, vai explicar algumas coisas. Vai dizer que a festa de Páscoa não era feita em silêncio. Tinha sempre um condutor da ceia, que numa família seria o patriarca, o mais velho. Se fosse que nem no caso de Jesus, ele era o mestre, então ele ia ser o condutor daquela ceia. Qual que era a ideia do condutor? Era que ele ficasse na mesa, manipulando os objetos e explicando o sentido de cada um daqueles objetos para a nova geração da família, para que as pessoas, para que os mais novos conhecessem, tudo explicando como tinha sido a primeira Páscoa, instituída com Moisés. Então, a ideia é que as pessoas fossem aprendendo e essa tradição fosse sendo perpetuada de geração em geração. E essa celebração, então, ela era dividida em 4 partes. Eu trouxe aqui, só porque eu queria que fosse visual para vocês, porque eu vou falar disso e mais para frente a gente vai ter que retomar. Então, eu vou explicar como era cada uma dessas partes. Na primeira parte, era pronunciada uma bênção festiva. E se servia uma porção das ervas amargas. Em cada uma das partes era tomado um cálice de vinho, tá? E eles tinham 9. Então aqui, na primeira parte, eles faziam uma bênção, eles serviam as ervas amargas e aí eles tomavam um cálice que se chama cálice da santificação. Depois, mais para frente, e nisso, o mestre ia explicando algumas coisas sobre isso daí. Quando chegava na segunda parte, ajudante, vem aqui, por favor. Facilitar aqui, né? Vai no segundo e fala embaixo, por favor. Do jeito que eu fiz, assim, foi engolir, falar. Pronto. Na segunda parte, então, era feita uma recitação narrativa da Páscoa, que eles chamavam de pequeno Halel. O que é Halel? Significa louvor. Era um momento, então, em que eles liam alguns salmos.
E eram salmos que contavam sobre a Páscoa, tá? Se vocês tiverem interesse em olhar, Salmo 113 e 114. Por que chamava Pequeno Halel? Porque são salmos mais curtinhos. Então eles faziam a recitação disso e tomavam o segundo cálice, que era o cálice da libertação. Na terceira parte, era o momento principal. Por quê? Era onde era servido o cordeiro. Naquela primeira noite, a gente viu que era o cordeiro que tinha corrido no lugar dos primogênitos hebreus. Nessa terceira parte também, era onde eram servidos os pães ázimos. E eles então tomavam o terceiro cálice, que era o cálice da bênção. E a última parte do rito era o clímax da Páscoa, né? O fechamento daquele rito, onde eles finalizavam todas as prescrições que Deus tinha passado. Eles recitavam o grande Halel, então eram os salmos do 115 até o 118, porque é chamado de grande, porque os salmos ali são muito extensos, tá? E eles serviam o quarto cálice de vinho, que era chamado de cálice da consumação. Beleza, tudo isso daqui então já era feito logo depois do tempo de Moisés, eles já faziam isso daqui. Aí vamos pular agora 1400, 1500 anos para frente e chegamos na época de Jesus, tá? Jesus, ele era judeu. E como um bom judeu, obediente, ele seguia as práticas religiosas, né? E na tradição judaica, todo judeu de sexo masculino era obrigado a ir para a cidade santa de Jerusalém na época da Páscoa, vivenciar a Páscoa lá. E aí eu vou continuar então com os detalhes da ceia, eu vou ler um trecho do Evangelho. Está em Marcos, capítulo 14, versículos de 22 a 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-o, e todos dele beberam. E disse-lhes: isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até o dia em que o beberei de novo no reino de Deus. Terminado o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Gente, agora a gente vai precisar se atentar a alguns detalhes dessa passagem. O que aconteceu aqui? Lembra que eu expliquei que o CD pascal não era feito em silêncio, né? Tinha um condutor da ceia, ia dirigindo tudo, ele explicava cada coisa. Ok. Quando a gente ouve essa passagem aqui, a gente claramente percebe que Jesus não está explicando nada sobre a primeira Páscoa. Ele não está falando sobre Moisés, ele não está falando sobre aquela libertação do povo dos egípcios, nada disso. Ele, nesse momento aqui, da narração dele, ele cita pela única vez na vida pública dele inteira a palavra aliança. É a única vez que ele fala sobre isso. E ele fala que é sobre o sangue da aliança, que nos faz relembrar sobre o sangue da aliança lá de Moisés. Então, o que Jesus está fazendo aqui, claramente, é um novo Haggadah. É uma nova instrução. Ele não está explicando nada do antigo, ele está fazendo um novo rito. E no que isso é muito interessante? Esse novo rito, ele está sendo feito, né, em cima do rito antigo, porque ele está numa festa de Páscoa, ele estava celebrando a Páscoa. E ele está transformando esse rito em algo novo, em algo, não é nem novo, é uma renovação, né, de algo que já tinha sido estabelecido. E aqui, na passagem um pouco mais para frente, que eu não li, ele vai dizer, o Evangelho de João, na verdade, ele vai dizer que era para fazer aquilo continuamente em sua memória, assim como Deus tinha instruído lá para Moisés. Então ele reitera isso, que isso precisa acontecer. Então essa celebração que Jesus faz na última ceia está substituindo a outra, está sobrepondo, né? Está aperfeiçoando aquela primeira. Só que tem um detalhe importante. Vocês lembram que eu falei aqui que nas 4 partes, cada uma tinha que tomar um cálice de vinho, certo? A consagração de Jesus, vamos fazer utilizar o cérebro aqui, né? Em que parte Jesus estava quando ele fez aquela narrativa da ceia?
na terceira parte, porque era a única que servia pão. Eu comprei o pão presente, eles já tinham passado por aqui, eles estavam vivendo essa parte aqui. Ou seja, o vinho que eles bebem, que Cristo diz que é o seu sangue, é o vinho da bênção. Olha que interessante, né? O cálice de vinho que eles tomaram, que era o sangue de Cristo, era o cálice da bênção. Outra coisa que é importante a gente pensar. Nessa terceira parte, lembra que eu falei que ela era a parte principal? Porque tinha o cordeiro. Só que vocês já repararam que nenhum evangelista menciona a presença de um cordeiro na festa? Ele não fala que eles comeram cordeiro. Eles comem o pão, eles tomam o vinho, que é o corpo e sangue de Cristo, mas de cordeiro ninguém fala. Será que naquela festa não teve cordeiro? O mais provável é que teve, porque Jesus ele era obediente, ele era fiel às tradições. Então, é bem provável que eles consumiram o cordeiro também. Por que ninguém menciona isso? Porque os evangelhos foram escritos muito tempo depois. Então, quando esses evangelhos foram escritos, aquelas pessoas que escreveram já tinham consciência que o cordeiro daquela ceia era o próprio Cristo. Por isso que não se mencionou nada a respeito de um outro cordeiro. Então, fica irrelevante a presença ou não de um cordeiro real lá. E para finalizar, né, esse rito, o que os apóstolos e Jesus teriam que ter feito? Depois de terminado aqui, eles teriam que ter cantado o grande Halel e tomado o último cálice de vinho. Só que Jesus, quando ele termina de entregar o seu corpo e seu sangue para os discípulos, intencionalmente, ele disse assim aqui, ó, no fim dessa passagem: já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que o beberei de novo no reino de Deus. E aí diz mais para frente que eles cantam os salmos e saem. Ou seja, eles fizeram tudo aqui, fizeram isso aqui e pularam isso aqui. Jesus diz quando ele toma aqui que ele não tomaria de novo o fruto da videira. Então, pera lá. Como Jesus pode fazer isso? Né? Ele foi relapso. Ele não seguiu a orientação do pai dele. Que coisa mais feia, né? Jesus era muito ligado às tradições. Então, a gente olhando, a gente sabe que desobediente ele não era. Então, a gente tem que entender o que aconteceu aqui, né? Por isso que a gente diz que a Páscoa de Jesus, ela começa na última ceia e termina lá no Calvário, né? Quando ele morre. A gente vive isso, né, nas nossas cerimônias, quando chega a época de Páscoa, a gente tem o trido pascal, né, que a gente vive lá, na Feira Santa, na sexta-feira, o sábado, a gente diz que o trido todo é a Páscoa. Vou até, ó, a parte que eu falei que não ia falar, vou falar, hein? Vamos lá, tem uma polêmica aqui. Vocês já pararam para pensar que a gente diz então que a última ceia começou na Quinta-feira Santa? Nossa missa de lava-pés é na quinta-feira, certo? Mas vocês já pensaram que do ponto de vista temporal é impossível que essa ceia de Jesus tenha ocorrido na quinta-feira? Por quê? Porque Jesus, depois disso, depois que ele faz a ceia, ele é preso e ele vai para julgamento. Ele passa por 6 lugares diferentes. Ele vai ser julgado por Anás, por Caifás, depois por Sinédrio reunido, depois ele vai para Pilatos, Pilatos manda para Herodes, Herodes manda de volta para Pilatos. Todo esse trajeto naquela época era feito a pé. Como que eles iam fazer esses 6 translados numa única noite de madrugada para ele morrer na sexta-feira de tarde? Não dá. Humanamente impossível. Então vamos para a explicação, né? Vamos lá. A explicação ela é até que simples. Naquela época a gente sabe que existiam muitos povos, né? Os judeus eles tinham vários tipos, né, de grupos diferentes. Então a gente fala na Bíblia, fala sobre os fariseus, sobre os saduceus, sobre os essênios, os zelotas. E o que acontece? Sabe que nem agora que a gente, a maioria de nós costuma ir no rito novo, mas a gente tem muitas pessoas que a gente conhece que frequentam o rito antigo, a missa tridentina. O calendário litúrgico deles é um pouco diferente do nosso. Algumas festas litúrgicas deles ocorrem em domingos diferentes dos nossos. E todos igreja católica. É isso que acontecia aqui. Os povos, eles seguiam calendários um pouco diferentes.
Então, o que acontecia? Uma parte dos judeus seguiam calendário solar. Para os judeus que seguiam esse calendário solar, a Páscoa teria caído na terça-feira, que era o que Jesus e seus discípulos seguiam. Para os que seguiam o calendário lunar, a Páscoa seria na sexta-feira. Então vamos pensar, quando Jesus morre, chega lá José de Arimateia e pede para quê? Para remover o corpo, porque naquela noite seria a Páscoa. Mas Jesus já tinha celebrado a Páscoa. Como naquela noite ia ser Páscoa, se já tinha celebrado a Páscoa com os discípulos dele? Por isso, porque ele celebrou na terça-feira, José de Arimateia provavelmente seguia calendário lunar e ia celebrar na sexta-feira. Isso, na verdade, eu acho que torna tudo mais fantástico ainda. Porque a gente diz, então, que a Páscoa de Jesus começou na ceia, terminou no Calvário. Tudo isso aconteceu no intervalo dessas duas Páscoas do mesmo povo. Começava na terça até a quinta, todos os acontecimentos foram ali. Então, a Páscoa englobava realmente o povo todo. E nosso finado, Papa Bento XVI, ele propôs uma cronologia para a gente, numa missa da Ceia do Senhor mesmo, em 2007, onde ele diz que provavelmente na terça-feira foi a última ceia de Jesus com os discípulos, na quarta-feira aconteceram os julgamentos judaicos, na quinta-feira os romanos e na sexta-feira a morte e execução de Jesus. Deixa eu ver como eu estou aqui. Tem um tempinho aí. Vou para cá. Ok, voltando então, depois que saímos dessa curiosidade. Lembra onde a gente parou? Jesus aqui, não tomou o quarto cálice divino. Paramos aqui, na nossa reflexão. Como que a gente vai saber agora, para a gente poder justificar, que o nosso mestre não é desobediente? A gente precisa passar o pano para ele. Falar muito foi aqui que ele não nos enganou, Vamos recorrer ao Evangelho de novo. É aí que a gente lê. Agora vamos ler o Evangelho de João, capítulo 19, 28 a 30. O Evangelho que vem um pouquinho antes do Evangelho que a Eda leu para a gente hoje, Que diz assim: Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-o numa vara de hisopo, lembra que eu falei? O sangue era aspergido pelo ramo de hisopo. Esse mesmo hisopo foi usado aqui para prender a esponja na vara. Chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Esse trecho também tem vários detalhes, mas na cruz diz então que Jesus tomou o vinagre. O que é vinagre? É um vinho velho, um vinho ralo, um vinho meio aguado, já meio passado. Para que era usado isso naquela época? Ele inibe a sensação de sede, das papilas gustativas. Então era uma bebida que os soldados costumavam carregar para poder se hidratar. Você vê a nossa garrafinha de água, era o que eles usavam naquela época. Por que eles dão isso para Jesus? Ao contrário do que a gente imagina, que era por sadismo, Nossa, ele teve sede, as pessoas falaram, deram vinagre para ele. É bem provável que o soldado que fez isso estava compadecido de Jesus. Queria tentar aliviar um pouquinho dos sofrimentos dele. E aí Jesus diz, na passagem, então, que Jesus, ele experimenta, então ele ingere um pouco deste vinagre, ele recusa, ele não quer mais, por quê? Porque aquilo ia inibir um pouco das dores que ele estava passando. E ele não queria, ele queria sofrer tudo que ele podia. Marcos, você vai falar que também colocaram um pouco de mirra com vinagre e tinha esse poder medicamentoso de tirar as dores. Isso. Quer dizer, a mirra também junto com o vinagre. Associada ao vinagre. Então Jesus ele prova
ele abdica daquilo porque ele quer sofrer, mas o que ele diz? Tudo está consumado. Aquele vinagre era o cálice da consumação. Ou seja, naquele momento, na cruz, o rito inteiro foi finalizado, foi concretizado. Por isso que a gente diz que começou na ceia, terminou na cruz. Porque realmente passou o rito inteiro por lá. E assim como naquela primeira Páscoa com Moisés, não bastava a gente só sacrificar o cordeiro, né? A gente teve o cordeiro sacrificado, mas nós o consumimos antecipadamente na última ceia. Então, nessa situação teve também o sacrifício e o consumo do cordeiro, assim como na situação inicial. E a partir desse momento fica estabelecida definitivamente a nossa missa. Gente, vocês vão me amar, porque eu vou controlar que vocês vão ganhar tempo comigo. Depois disso tudo que a gente refletiu, eu acho que a pergunta que tem que ficar no nosso coração é: o que Deus espera de mim? Porque quando a gente analisa tudo que Jesus fez, a entrega que ele fez, a gente tem que tomar cuidado para isso não virar só uma admiração. Só da gente contemplar e falar: oh, Senhor, que bom que você fez isso. Isso aqui precisa mudar a gente aqui. Precisa mudar a forma como a gente age com os nossos cônjuges, a forma como a gente lida com os nossos filhos, a forma como a gente instrui os nossos funcionários, a forma como a gente ama aquelas pessoas que a gente não gosta muito de amar. Isso daqui não pode ser só algo que a gente acha bonito, que a gente sente um alívio de olhar. Isso daqui precisa estar aqui dentro da gente. E outra coisa que eu acho que a gente precisa ter em mente, analisando essas alianças todas que Deus fez, é que Deus nunca fez alianças para formar um povo numeroso. Deus ele não precisava de um exército, né, de um império, de uma multidão. Não é para isso que Deus faz aliança. Desde o princípio, o desejo de Deus, né, o intuito de Deus, ele não queria uma multidão, ele queria o nosso coração. É para isso que Deus faz alianças, para nos ter livremente. A aliança de Deus é para formar um povo. É para que a gente o conhecesse, para que a gente confiasse nele, para que a gente experimentasse o seu amor e aprendesse a viver como seus filhos. É para isso que a aliança foi feita. Em outras palavras, Deus faz aliança para construir conosco uma família. E é bonito a gente perceber também que todas as alianças, Deus ele vai educando o coração do homem. Ele não nos entrega simplesmente mandamentos, porque a gente também tem uma tendência de achar isso, né? Nossa, eu tenho 10 regras lá que eu tenho que seguir, mais as 5 regras da igreja, mais o código canônico que me diz um monte de coisa, e tantas regrinhas que eu preciso seguir e tal. Não. O que Deus nos faz é ensinar a ouvir a voz dele. É a gente reconhecer a voz desse pastor. É a gente confiar na sua providência. É a gente experimentar a sua misericórdia. É isso que Deus deixa para nós, né? É a gente descobrir que a nossa verdadeira felicidade, ela existe quando a gente está perto dele. Quando a gente se afasta, a gente não consegue realmente ser feliz. E cada aliança, ela é um convite para uma intimidade cada vez maior com Deus. Onde ele revela, ele cuida, ele corrige, muitas vezes, ele perdoa, ele sustenta e ele permanece fiel, mesmo quando a gente falha. Porque, infelizmente, em todas as alianças que Deus estabeleceu com o seu povo, o homem sempre falhou e Deus sempre permaneceu. Então, Deus ele não estabelece a aliança só para conduzir um povo, o seu povo, para uma terra prometida. Deus ele estabelece as alianças para conduzir os seus filhos de volta para a casa do Pai. Esse é o objetivo. E acho que a maior descoberta que a gente tem nessa tarde não é a gente verdadeiramente conhecer mais sobre a história da missa. Essa parte é muito legal.
Mas o que mais vai ficar pra gente não é isso, não são os detalhes dessa ceia que eu narrei, né? Mas é a gente perceber que desde o início, do início dos tempos, realmente, Deus ele nunca deixou de preparar um caminho para nós de volta ao seu coração, né? A gente bem no começo se separou dele e as alianças e todo esse caminho serviu para que a gente pudesse voltar dele, para ele, porque Deus ele jamais desistiu da humanidade. Eu li uma coisa esses dias que era muito interessante, que falava que os anjos eles se admiraram dessa misericórdia de Deus, porque os anjos não tiveram uma segunda chance como nós. Já pensaram nisso? A partir do momento que os anjos desobedeceram, Deus deu um determinado tempo, até que houve um rompimento, e os anjos que tinham se cristalizado no mal foram para o inferno. E para nós, a gente cometeu a mesma coisa que os anjos cometeram, foi uma infidelidade contra Deus. Mas Deus ele ama tanto o homem, né? A gente pode falar assim, de boca cheia, que a gente é a criatura mais amada de Deus. Nós somos os preferidos mesmo. É escancarado esse amor dele por nós. Que para nós ele deu uma segunda chance. E a verdade é que ele nos dá uma terceira, uma quarta, uma quinta, ele deixa o sacramento da confissão, ele deixa o sacramento da Eucaristia, ele deixa uma série de coisas, tudo porque ele quer que a gente esteja aqui, ó, do lado dele.